Durante 5 anos, o velho Tobias dormiu com a porta trancada e o coração fechado. A filha estava morta, disseram. Ele chorou, rezou, enterrou a esperança junto com as lembranças. Mas naquela madrugada de outubro, às 2 horas em ponto, batidas suaves quebraram o silêncio da fazenda. E então veio a voz, aquela voz que ele jurava nunca mais escutar. Abra a porta, pai. Estou com frio. Algumas mentiras são grandes demais para ficarem enterradas. E algumas verdades voltam na calada da noite. Havia um tempo em que as fazendas do interior brasileiro eram reinos silenciosos, erguidos sobre terra vermelha e promessas antigas. Os homens trabalhavam de sol a sol, as mulheres guardavam segredos nas costuras dos vestidos, e as crianças aprendiam desde cedo que a palavra dada valia mais que ouro. Naqueles tempos, a distância entre uma vida e outra não se media em quilômetros, mas em mundos inteiros. A capital, com suas ruas de pedra e sobrados elegantes, era um universo que os fazendeiros do sertão tocavam apenas com a ponta dos dedos e desconfiavam profundamente. Era início do século XX. O Brasil ainda cheirava a café recém-colhido e a esperanças republicanas. Mas nas fazendas afastadas, o tempo andava devagar, arrastando consigo tradições que nem a modernidade conseguia apagar. A honra de um homem valia mais que sua fortuna. A palavra de uma mãe era lei. E quando alguém partia para sempre. Foi nesse Brasil de contrastes que Tobias ergueu sua vida. Viúvo há 20 anos, criou a filha Helena sozinho, com a ajuda das comadres da vila e a proteção da terra que herdara do pai. A menina cresceu livre, correndo descalça entre os pés de jabuticaba, aprendendo a benzer com Dona Josefa, ouvindo causos à luz do lampião. Ela era tudo o que Tobias tinha. A única razão pela qual ele ainda acendia vela na capela todo domingo. Quando Helena casou e partiu para a capital, levou consigo o coração do velho fazendeiro. Ele nunca entendeu direito aquele mundo novo que a filha escolhera, mas respeitou. Afinal, ela amava. E amor, Tobias sabia bem, não se discute, só se abençoa. Mas então chegou a notícia. E com ela, o silêncio mais pesado que Tobias já carregou. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. O relógio de parede marcava 2 da manhã quando Tobias acordou com o coração disparado. Não foi um barulho que o despertou. Foi o silêncio, aquele tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer tempestade. Ele estava sentado na beira da cama de madeira entalhada, a mesma onde dormia havia 40 anos, olhando para as sombras dançarem na parede de adobe. O lampião a óleo ardia baixo no criado mudo, lançando uma luz dourada e trêmula que fazia o quarto parecer ainda mais vazio. 5 anos. 5 anos desde que enterrara Helena. Bem, não enterrara de verdade. Não havia corpo. Só a notícia, seca e fria, trazida por um telegrama que chegara numa tarde de setembro. Helena faleceu de febre. Enterro já realizado. Augusto Tavares. Tobias lembrava de cada palavra. Lembrava de como suas mãos tremeram segurando aquele papel fino. Lembrava do grito preso na garganta, um grito que nunca conseguiu sair. Lembrava de Dona Josefa correndo até a fazenda ao ouvir a notícia de como ela o segurou enquanto ele desabava no chão de terra batida. A vila inteira chorou. Fizeram uma missa de corpo ausente. Tobias mandou erguer uma cruz de madeira no cemitério, com o nome da filha gravado a fogo. Helena, filha amada, descanse em paz. Ele ia lá toda semana, com flores do campo e rezas que saíam mais como súplicas. Augusto nunca trouxe o corpo. Já foi sepultada aqui, Sr. Tobias. Melhor assim, menos sofrimento para o senhor.
E Tobias, destroçado demais para questionar, aceitou. Agora, 5 anos depois, ele vivia num luto que não sarava. A casa estava silenciosa demais, as cadeiras vazias demais, o futuro escuro demais. Ele se levantou devagar, os ossos rangendo, e caminhou até a janela. Lá fora, a noite estava profunda. A fazenda dormia. Os cavalos no estábulo, as galinhas no poleiro, os cachorros no terreiro, tudo em paz, tudo, exceto ele. Tobias suspirou fundo, prestes a voltar para a cama quando ouviu 3 batidas, suaves, na porta da frente. Ele congelou. Ninguém batia à porta às 2 da manhã. Ninguém, a não ser que fosse urgência, doença, morte, tragédia. Mais 3 batidas, um pouco mais insistentes agora. O coração de Tobias acelerou. Ele pegou o lampião e caminhou devagar pelo corredor de chão frio, os pés descalços, fazendo o menor barulho possível. A luz do lampião tremia junto com a mão dele. E então, a voz. Uma voz que ele conhecia melhor que a própria. Pai, abra a porta. Estou com frio. Tobias parou no meio do corredor. O lampião quase caiu da mão dele. Aquela voz. Era impossível. Pai, por favor. As pernas dele falharam. Ele se apoiou na parede, o lampião balançando perigosamente, derramando sombras dançantes pelo corredor. Não podia ser. Ela estava morta. Morta há 5 anos. Mas aquela voz. Deus do céu, aquela voz. Helena! A palavra saiu num sussurro rouco, quase inaudível. Sim, pai, sou eu. Abra a porta. Tobias sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto enrugado. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o lampião. O corredor parecia infinito. A porta da frente, tão distante. Mas ele caminhou, passo a passo, o coração batendo tão forte que doía no peito. Chegou à porta de madeira grossa e apoiou a mão no ferrolho. Respirou fundo, fechou os olhos e abriu. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. A luz do lampião iluminou o rosto da mulher parada na soleira da porta. Tobias não conseguiu se mover. Não conseguiu respirar. Ali, de pé, com os olhos cheios de lágrimas e os braços segurando 2 crianças pequenas, estava Helena, viva, real. Ela estava mais magra. O cabelo, antes solto e brilhante, agora preso num coque simples. O rosto tinha linhas novas, marcas de cansaço que não estavam lá antes. Mas era ela, era a filha dele. Pai. A voz dela quebrou. Tobias largou o lampião no chão. Por sorte não se apagou. E a puxou num abraço desesperado. Apertou tanto que ela soltou um suspiro misturado com choro. As 2 crianças, assustadas, se agarraram às saias da mãe. Minha filha, minha filha. Tobias repetia sem parar, a voz engasgada, as mãos tremendo enquanto acariciava o rosto dela, os cabelos, os ombros, como se precisasse confirmar que ela era real. Você está viva. Você está viva. Helena chorava copiosamente agora, segurando o pai com uma força que parecia vir de muito fundo. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ah, não sabia o quê, menina? Não sabia o quê? Tobias a segurou pelos ombros, os olhos vermelhos fixos nos dela. Ela respirou fundo, tentando controlar os soluços. Que ele tinha dito que eu estava morta. O mundo parou. Tobias piscou, confuso. Como assim? Ele disse. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para as crianças agarradas a ela, o menino de uns 7 anos, a menina de 4, e então olhou de volta para o pai. Augusto, ele mentiu para o Senhor, pai. Disse que eu tinha morrido para me afastar do Senhor. A dor no peito de Tobias era tão intensa que ele teve que se apoiar no batente da porta. O que eu descobri hoje, por acaso. Helena puxou as crianças para dentro da casa, fechando a porta às costas.
Tobias pegou o lampião do chão e as guiou até a sala, onde ela se sentou no sofá velho de couro, puxando os filhos para perto. O menino olhava para Tobias com olhos grandes e assustados. A menina chupava o dedo, se escondendo no colo da mãe. "Conta pra mim." Tobias se sentou na cadeira de balanço em frente a ela, as mãos ainda tremendo. "Conta tudo." Helena respirou fundo. 5 anos atrás, quando ela e Augusto se casaram, tudo parecia perfeito. Ele era médico, político promissor, vinha de família tradicional da capital. Tobias não gostava muito dele. Achava o rapaz frio demais, educado demais, distante demais. Mas Helena estava apaixonada. E Tobias não ia ser o pai que impedia a felicidade da filha. Depois do casamento, Helena se mudou para a capital. No começo, trocava cartas com o pai toda semana. Contava sobre a casa nova, sobre os jantares sociais, sobre como estava se adaptando àquele mundo tão diferente. Mas aos poucos, as cartas foram ficando mais espaçadas. Helena dizia que estava ocupada. Augusto tinha compromissos políticos, jantares importantes, reuniões que duravam até tarde. Ela precisava estar sempre impecável, sempre sorridente, sempre à altura do sobrenome Tavares. E então, num dia, as cartas pararam. Tobias escreveu 3 vezes sem resposta. Ficou preocupado. Pensou em ir até a capital, mas não tinha dinheiro para a viagem longa. E além disso, Augusto sempre dizia: "Não se preocupe, Sr. Tobias. Helena está bem, apenas ocupada." Até que chegou o telegrama. Helena faleceu de febre, enterro já realizado. Tobias nunca questionou. Estava destroçado demais. Acreditou, chorou, lamentou. Viveu 5 anos achando que a filha estava morta, mas a verdade era muito pior. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Helena ajeitou a filha no colo e continuou, a voz trêmula, mas firme. Augusto nunca mandou aquele telegrama por acidente. Foi premeditado, calculado, cruel. Ele não queria que o sogro fizesse parte da vida deles. Um fazendeiro do interior, sem educação formal, sem posses significativas, sem o refinamento que a alta sociedade da capital exigia. Augusto tinha vergonha. Vergonha de Tobias. Vergonha das origens da esposa. Então ele cortou o contato. No começo, sutilmente. "Helena, não precisa escrever toda semana para seu pai. Ele vai entender que você está ocupada." Depois, mais firme. "As cartas atrasam minha correspondência política. Mande uma por mês." E por fim, melhor não escrever mais. Ele vai se acostumar. Helena, jovem, apaixonada, querendo agradar o marido, obedeceu. Ela não sabia que Augusto interceptava as cartas que Tobias enviava. Rasgava todas. Helena nunca soube que o pai escrevera 3 vezes desesperado, preocupado, pedindo notícias. E então Augusto deu o golpe final. Mandou um telegrama falso para Tobias dizendo que Helena havia morrido. E para a esposa, disse que o pai havia cortado contato, decepcionado com o casamento. "Seu pai não aprovou nossa união, Helena. Ele disse que você escolheu a vida errada. Não quer mais falar com você." Helena acreditou, chorou por semanas. Escreveu uma carta que nunca foi enviada. Tentou mandar notícias através de conhecidos da vila, mas Augusto sempre interceptava. Com o tempo, ela se conformou. Achava que o pai a tinha rejeitado, que ele estava magoado demais para perdoar. Teve 2 filhos, Miguel e Laura. Criou-os sozinha emocionalmente, porque Augusto era ausente, frio, mais interessado na carreira política do que na família. E assim, Helena viveu 5 anos, acreditando que o pai a havia abandonado, sem saber que ele acreditava que ela estava morta. Até hoje. Helena estava no mercado da capital, comprando verduras para o jantar, quando ouviu uma voz conhecida. "Helena!" Ela virou e viu Carminha, amiga de infância da vila, com os olhos arregalados, a cesta de compras caindo no chão. "Carminha?"
Helena sorriu, confusa com a reação. A amiga ficou pálida. Deu 2 passos para trás. Mas você está morta. Helena congelou. O quê? Você morreu há 5 anos? Seu pai, ele fez missa. Tem até cruz no cemitério com seu nome. O mundo de Helena desabou. O que você está dizendo? Carminha, ainda em choque, contou tudo. O telegrama, o luto de Tobias, a missa de corpo ausente, a cruz no cemitério, os 5 anos de sofrimento do velho fazendeiro. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tudo fazia sentido agora. As mentiras de Augusto, o isolamento, a frieza. Ele não queria apenas afastar o pai dela. Ele queria apagar a existência dele. Helena deixou as compras no mercado e correu para casa, o coração batendo descompassado, a mente fervilhando de raiva e dor. Quando chegou, Augusto estava no escritório, lendo documentos políticos. Você disse ao meu pai que eu estava morta. Não foi pergunta. Foi acusação. Augusto ergueu os olhos dos papéis, impassível. Sim. A frieza da resposta cortou mais fundo que qualquer grito. Como você pôde? Helena entrou no escritório, as mãos tremendo de fúria. Como você pôde fazer isso com ele? Com a gente? Augusto suspirou como se ela estivesse sendo dramática. Seu pai é um fazendeiro ignorante, Helena. Eu não podia ter alguém assim associado ao nome Tavares. Prejudicaria minha carreira. Minha carreira? Helena riu, um riso amargo, sem humor. Você destruiu a vida dele. Ele chorou minha morte, fez missa. 5 anos, Augusto, 5 anos ele viveu achando que eu estava morta. E você viveu bem aqui, não viveu? Augusto voltou aos documentos desinteressado. Teve tudo o que precisava. Casa, comida, filhos bem cuidados, o que mais importa. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era mais amor, não era mais respeito, era repulsa. Eu vou embora. A voz dela saiu firme, controlada. Vou voltar para a fazenda, com as crianças. Augusto ergueu os olhos novamente, dessa vez com atenção. Não vai, não. Vou sim, Helena. Ele se levantou, a voz ganhando um tom de ameaça contida. Você é minha esposa. Os filhos são meus. Você não vai a lugar nenhum. Mas Helena já estava virando as costas. Me observe. Se fosse você, voltaria para o pai? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Helena não dormiu naquela noite. Esperou Augusto dormir profundamente. Ele sempre dormia como pedra depois dos jantares políticos regados a vinho. Então, em silêncio, começou a arrumar uma mala pequena. Algumas roupas dela, roupas das crianças, documentos importantes que conseguiu encontrar. Acordou Miguel e Laura com cuidado, sussurrando para não fazerem barulho. A gente vai fazer uma viagem, meus amores. Mas tem que ser bem quietinhos, tá bom? Miguel, com 7 anos, era esperto o suficiente para perceber que algo estava errado. Mas obedeceu. Laura, com 4, apenas bocejou e se agarrou à mãe. Helena pegou as crianças, a mala e saiu pela porta dos fundos da casa. O coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir. Cada passo no chão de madeira soava alto demais. Cada rangido da porta, um grito, mas conseguiu sair. Caminhou até a estação de trem, que ficava a 3 quarteirões. Era quase meia-noite. As ruas estavam desertas. A cidade dormia. Na estação, o bilheteiro a olhou com desconfiança. Senhora, a essa hora? Emergência familiar. Helena manteve a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Preciso ir para o interior. Próximo trem? Sai às 5 da manhã. 5 horas. Faltavam 5 horas. Helena sentou num banco da estação, os filhos encolhidos ao lado dela, e esperou. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada som de carruagem na rua a fazia pular, achando que era Augusto vindo atrás dela. Mas ele não veio, não ainda. Às 5 em ponto, o trem apitou.
Helena embarcou com as crianças, encontrou um banco vazio no vagão mais afastado e finalmente respirou. Estava indo para casa, para o pai. A viagem durou o dia inteiro. Miguel ficou enjoado com o balanço do trem. Laura dormiu quase o tempo todo, a cabecinha apoiada no colo da mãe. Helena olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. A capital ficando para trás, as casas grandes dando lugar a campos abertos, o asfalto virando terra batida. Ela lembrava da última vez que fizera aquele caminho, há 6 anos. Recém-casada, cheia de sonhos, acreditando que estava começando uma vida nova e maravilhosa. Como estava errada. Augusto nunca a amou de verdade. Ela era apenas uma peça, um enfeite bonito para os jantares políticos. Uma mãe conveniente para os filhos que ele queria para manter a linhagem Tavares. Mas amor, respeito, parceria, nunca teve. E ela, tola, cega pelo romantismo do casamento, demorou 6 anos para perceber. O trem parou em várias estações pequenas ao longo do caminho. Em cada parada, Helena olhava nervosa para a plataforma, esperando ver Augusto e seus capangas. Mas não viu ninguém. Talvez ele ainda não tivesse percebido que ela fugira. Ou talvez não se importasse o suficiente para ir atrás. Quando o trem finalmente chegou à estação mais próxima da vila, já era noite. Helena desceu com as crianças, a mala pesada na mão, e procurou uma carroça de aluguel. Para a fazenda de Tobias, ela disse ao carroceiro, um homem velho de olhos gentis. Ele a olhou de cima a baixo, curioso. A fazenda de seu Tobias, a essa hora da noite? É urgente. O homem assentiu e as ajudou a subir na carroça. A estrada era escura, iluminada apenas pela lua cheia. Os cavalos andavam devagar, os cascos batendo ritmados na terra. Miguel olhava ao redor, fascinado com o campo aberto, tão diferente das ruas apertadas da capital. Laura dormia novamente, embrulhada no xale da mãe. Helena sentia o peito apertado. Será que o pai a perdoaria por ter sumido durante 5 anos? Será que entenderia que ela não sabia de nada? Que foi enganada, manipulada, afastada à força? Ou será que a raiva seria mais forte? A carroça parou em frente ao portão da fazenda. Helena desceu, pagou o carroceiro, pegou as crianças e a mala e caminhou até a porta da frente. Eram 2 da manhã. Tudo estava escuro, silencioso. Ela bateu na porta 3 vezes, suave. Esperou. Nada. Bateu de novo, um pouco mais forte. E então, com a voz embargada, chamou. Pai, abra a porta. Estou com frio. Você concorda com a decisão dela? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Agora, sentada na sala da fazenda, com o pai segurando as mãos dela como se fosse soltá-las nunca mais, Helena terminou de contar tudo. Tobias tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. A raiva e a dor misturadas numa expressão que Helena nunca tinha visto no pai. Ele mentiu. Tobias repetia, a voz rouca. Ele me fez acreditar que você estava morta. 5 anos, Helena. 5 anos eu chorei sua morte. 5 anos eu acendi vela. Rezei. Fui no cemitério toda semana olhar para uma cruz vazia. Eu sinto muito, pai. Helena apertou as mãos dele. Eu juro que não sabia. Ele me disse que o senhor tinha me rejeitado, que não queria mais falar comigo. Tobias balançou a cabeça incrédulo. Eu jamais, jamais, filha. Você é tudo o que eu tenho, tudo o que sempre tive. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos um do outro, o peso da verdade finalmente revelada entre eles. Miguel e Laura tinham adormecido no sofá, exaustos da viagem. Tobias olhou para os netos pela primeira vez com atenção. O menino tinha o queixo forte, olhos escuros e inteligentes. A menina era delicada, com cachos castanhos e bochechas rosadas. Esses são meus netos. Tobias sussurrou, a voz cheia de emoção. Helena sorriu entre as lágrimas. Miguel e Laura. Eles não conhecem o avô.
Augusto nunca deixou. Tobias sentiu a raiva voltar, fervendo no peito. Aquele homem não tinha apenas roubado 5 anos dele com a filha, tinha roubado a chance de conhecer os netos, de vê-los crescer, de fazer parte da vida deles. Você vai ficar aqui, Tobias disse firme. Você e as crianças. Essa é a casa de vocês. Sempre foi. Helena assentiu, aliviada. Obrigada, pai. Não me agradeça, menina. Você está em casa. Tobias preparou o quarto de Helena, que estava intocado desde que ela partira, há 6 anos. A cama ainda tinha os lençóis que ela usava. A cômoda ainda guardava alguns vestidos antigos. Tudo exatamente como ela deixou. Helena colocou as crianças para dormir na cama, cobriu-as com cuidado e ficou olhando para elas por um longo momento. Finalmente estavam seguras. Finalmente estavam em casa. Quando ela saiu do quarto, encontrou o pai na varanda, sentado na cadeira de balanço, olhando para a noite estrelada. Pai? Senta aqui, filha. Helena se sentou na cadeira ao lado. O silêncio da fazenda era reconfortante, tão diferente do barulho constante da capital. Eu sinto muito por tudo, pai, Helena disse baixinho. Por ter acreditado nele, por ter me afastado. Você não tem culpa, Helena. Tobias a olhou, os olhos ainda vermelhos, mas firmes. Ele te enganou, manipulou, fez você acreditar em mentiras, mas agora você está aqui e ele não vai tirar você de mim de novo. Helena sentiu um arrepio. Pai, ele pode vir atrás de mim. Augusto não vai aceitar isso. Ele é orgulhoso, poderoso, tem influência. Deixa ele vir, Tobias disse a voz grave. Aqui ele não manda, aqui é minha terra, e ninguém encosta na minha filha. Helena segurou a mão do pai, grata e ao mesmo tempo preocupada, porque ela conhecia Augusto e sabia que ele viria. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. 3 dias se passaram, 3 dias de paz. Helena acordava com o canto do galo, ajudava o pai com os afazeres da fazenda, brincava com as crianças no quintal. Miguel adorou conhecer os cavalos. Laura ficou encantada com as galinhas e os pintinhos. Tobias, pela primeira vez em 5 anos, sorria. Dona Josefa, a parteira da vila, quase desmaiou quando viu Helena viva. Menina, eu te vi morta, fizemos missa. Helena contou tudo e a notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Todo mundo queria ver a moça ressuscitada. Vizinhos vinham visitar, trazendo quitutes, abraçando Helena, benzendo as crianças. A comunidade inteira celebrava o retorno dela. Tobias levou os netos para conhecer a fazenda. Mostrou o rio onde Helena costumava brincar quando criança. A árvore onde ele pendurava o balanço, o galinheiro, o estábulo, a horta. Miguel fazia 1000 perguntas. Vovô, quantas galinhas tem? Vovô, posso andar no cavalo? Vovô, tem cobra aqui? Tobias ria respondendo pacientemente cada pergunta, o coração transbordando de amor por aquele neto curioso e esperto. Laura era mais quieta, mas grudava na perna do avô, pedindo colo a toda hora. E Tobias, que nunca negava nada para a neta, a pegava no colo e andava com ela pela fazenda inteira, mostrando cada canto. À noite, sentavam todos na varanda. Helena contava histórias da infância. Tobias tocava viola. As crianças dormiam embaladas pelo som da música e pelo vento suave do campo. Pela primeira vez em muito tempo, a fazenda estava viva de novo, cheia de risos, cheia de amor. Mas no 4º dia, a paz acabou. Era 12:00 quando Tobias ouviu o barulho de cavalos e carruagens se aproximando. Muitos cavalos, muitas carruagens. Ele estava no terreiro, consertando uma cerca, quando viu a nuvem de poeira ao longe. Helena, que estava estendendo roupa no varal, também percebeu. Ela congelou, o lençol caindo das mãos. É ele!
Ela sussurrou pálida. Tobias largou o martelo e caminhou até ela. Entra para dentro, pega as crianças. Não sai de lá. Pai, vai, Helena, agora. Ela obedeceu, correndo para dentro da casa. Tobias ficou parado no terreiro, os braços cruzados, o rosto duro, esperando. As carruagens pararam em frente ao portão da fazenda. Da primeira, desceu Augusto Tavares, impecável no terno cinza, o cabelo penteado para trás, a expressão fria e controlada. Atrás dele, desceram 6 homens, capangas, grandes, fortes, com expressões intimidadoras. Augusto caminhou até o portão e olhou para Tobias com desdém mal disfarçado. Senhor Tobias. Doutor. Tobias cuspiu a palavra como se fosse veneno. Vim buscar minha esposa e meus filhos. Ela não vai. Augusto sorriu, mas era um sorriso sem calor. Não foi uma pergunta, Sr. Tobias. Helena é minha esposa. As crianças são meus filhos. Eles vão voltar comigo. Agora. Ela não quer voltar. Tobias deu um passo à frente. E enquanto eu tiver vida, você não encosta nela. Augusto deu uma risada curta, zombeteira. O senhor acha que pode me impedir? Eu tenho advogados, juízes, delegados. Posso fazer o que quiser. Aqui, doutor. Tobias disse devagar, a voz baixa e perigosa. Aqui você não é nada. Aqui a lei sou eu. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. Augusto estreitou os olhos, a paciência começando a se esgotar. Senhor Tobias, o senhor está cometendo um erro. Eu posso tornar a vida do senhor muito difícil. Posso fazer com que perca essa fazenda. Pode tentar. Uma voz firme cortou o ar. Augusto virou e viu Dona Josefa caminhando até o portão, seguida por mais 3 mulheres da vila. Dona Josefa. Augusto tentou manter o tom educado, mas a irritação era visível. Isso não diz respeito à senhora. Diz sim. A velha parteira cruzou os braços, plantando-se ao lado de Tobias. Helena é como filha para mim. Criei ela, e ninguém vai tirar ela daqui à força. Isso é ridículo. Augusto começou, mas foi interrompido novamente. Mais gente estava chegando. Homens da vila, mulheres, jovens, velhos, um a um, foram se posicionando em volta da fazenda, formando uma barreira humana entre Augusto e a casa. Seu João, o ferreiro, Dona Maria, dona do armazém, Zé Pequeno, o vaqueiro, Padre Antônio, da capela. Todos ali, todos firmes. Augusto olhou ao redor, incrédulo. Vocês estão protegendo uma mulher que abandonou o marido? Nós estamos protegendo uma moça que foi enganada. Padre Antônio deu um passo à frente, a Bíblia na mão. O senhor mentiu, disse que ela estava morta. Fez o pai dela sofrer 5 anos. Isso não é coisa de homem de bem, doutor. Eu não preciso ouvir sermão de padre de roça. Augusto explodiu, perdendo a compostura. Helena é minha esposa. Eu tenho direito legal sobre ela. Direito? Tobias avançou, o rosto vermelho de raiva. Você não tem direito nenhum sobre ela. Você perdeu esse direito quando mentiu, quando manipulou, quando destruiu. Ela vai voltar comigo, Augusto gritou, apontando para os capangas. Se preciso for, eu levo ela, à força. Os 6 homens deram um passo à frente, ameaçadores. Mas a comunidade não recuou. Pelo contrário, mais gente chegou. Agora eram mais de 20 pessoas cercando a fazenda. Tobias olhou para Augusto firme. Tenta encostar um dedo na minha filha. Vê o que acontece. Augusto respirava pesado, os punhos cerrados. Ele olhou ao redor, calculando as chances. 6 capangas contra mais de 20 moradores revoltados. Não era boa ideia. Isso não vai ficar assim, Augusto disse entre dentes. Eu vou voltar. Com a lei, com juiz, com delegado. E vou tirar ela daqui. E o senhor vai pagar por isso. Tobias não respondeu. Apenas segurou o olhar frio de Augusto, sem piscar.
Augusto cuspiu no chão, virou as costas e entrou na carruagem. Os capangas o seguiram. As carruagens partiram, levantando poeira. A comunidade permaneceu ali em silêncio até as carruagens sumirem no horizonte. Quando finalmente se foram, Dona Josefa soltou um suspiro longo e olhou para Tobias. Ele vai voltar. Eu sei, Tobias disse baixinho. Mas da próxima vez, a gente vai estar pronto. E você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. 2 semanas se passaram. Augusto não voltou, mas também não desistiu. Tobias recebeu uma intimação judicial. Augusto estava processando-o por sequestro de cônjuge e filhos menores. Alegava que Helena estava sendo mantida contra a vontade na fazenda. Tobias levou a intimação ao padre Antônio, que sabia ler melhor. É sério, Tobias, o padre disse preocupado. Ele está usando a lei. Se o juiz decidir a favor dele, Helena fica aqui, Tobias disse com firmeza. Não importa o que o juiz diga. Tobias, você pode ser preso. Então que seja. Helena ficou sabendo da intimação e sentiu o mundo desabar novamente. Pai, eu não quero que o senhor vá preso por minha causa. Filha, eu já vivi muito, já vi muita coisa. E se tem algo que aprendi é que família vale mais que qualquer coisa. Mais que lei, mais que dinheiro, mais que medo. E Tobias segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você fica aqui, com as crianças. Esse é o lugar de vocês. Helena chorou, abraçando o pai com força. No dia marcado para a audiência, Tobias teve uma surpresa. Mais de 50 pessoas da vila foram com ele até a cidade onde seria o julgamento. Encheram a sala do tribunal, ficaram de pé nos fundos, ocuparam os bancos. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, olhou surpreso para a multidão. O que está acontecendo aqui? Dona Josefa se levantou. Vossa Excelência, nós somos testemunhas. Queremos falar em defesa de seu Tobias. O juiz franziu a testa. Testemunhas? De quê? Da verdade. Um a um, os moradores da vila contaram o que sabiam. Sobre como Tobias recebeu o telegrama falso. Sobre o luto de 5 anos, sobre a missa de corpo ausente, sobre a cruz no cemitério, sobre como Helena apareceu viva com os filhos, fugindo do marido que a manipulou. Augusto, sentado ao lado de seu advogado caro, ficava cada vez mais pálido. O advogado tentava interromper. Vossa Excelência, isso é irrelevante. O que importa é que Helena é legalmente casada com meu cliente e... Silêncio. O juiz ergueu a mão. Olhou para Augusto. É verdade que o senhor enviou um telegrama falso ao senhor Tobias, dizendo que a filha dele estava morta? Augusto hesitou. Foi um mal-entendido? Sim ou não, doutor Tavares? Silêncio. Sim. Augusto finalmente admitiu, a voz baixa. O tribunal inteiro murmurou, indignado. O juiz tirou os óculos e limpou devagar, pensativo. Depois olhou para Helena, que estava sentada ao lado do pai. Senhora Helena, a senhora está sendo forçada a ficar na fazenda de seu pai? Helena se levantou, a voz firme. Não, Vossa Excelência. Eu escolhi voltar e escolho ficar. Mesmo sendo casada, meu casamento foi baseado em mentiras. Meu marido me afastou do meu pai, me isolou, mentiu para os 2. Ele não me ama, nunca amou. Eu sou apenas um troféu para ele. Isso não é verdade. Augusto se levantou furioso. Eu dei tudo para ela, casa, comida, conforto. O senhor deu tudo, menos respeito. Helena o encarou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Menos verdade, menos amor. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. O juiz ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para Augusto, depois para Helena, depois para Tobias e finalmente para a multidão de moradores que enchiam o tribunal. Doutor Augusto Tavares, o juiz disse, a voz grave,
O senhor cometeu um ato de crueldade inimaginável. Mentir sobre a morte de alguém não é apenas imoral, é desumano. O senhor causou sofrimento imensurável a um pai que perdeu 5 anos com a filha, que chorou uma morte que nunca aconteceu. Augusto abriu a boca para protestar, mas o juiz ergueu a mão. Silêncio, eu não terminei. O juiz colocou os óculos de volta. Quanto à guarda das crianças e ao casamento, não posso forçar uma mulher a voltar para um homem que a enganou. Não posso obrigar crianças a viverem num lar sem amor. Mas, Vossa Excelência... O advogado de Augusto tentou intervir. Calado. O juiz bateu o martelo. Minha decisão é a seguinte. Helena terá a guarda provisória das crianças. Tobias não será processado. Augusto Tavares. O juiz o encarou com severidade. Fica proibido de se aproximar da fazenda ou de fazer contato forçado com Helena e os filhos. Se o senhor quiser reverter essa decisão, terá que provar em tribunal que é um marido e pai adequado. E considerando o que ouvi hoje, duvido. O martelo bateu. Caso encerrado. A sala do tribunal explodiu em comemoração. Os moradores abraçavam Tobias, batiam nas costas dele, benziam Helena, pegavam as crianças no colo. Augusto ficou parado, pálido, derrotado. Olhou para Helena uma última vez. Ela o encarou de volta, sem medo, sem arrependimento. Você vai se arrepender. Augusto disse baixinho, a voz cheia de veneno. Eu já me arrependi, Helena respondeu. Me arrependi de ter te conhecido. Augusto saiu do tribunal escoltado pelo advogado, ignorando os olhares de desprezo da multidão. Na viagem de volta para a fazenda, a carroça estava lotada. Tobias, Helena, Miguel, Laura, Dona Josefa, Padre Antônio e mais meia dúzia de vizinhos que fizeram questão de acompanhar. Miguel estava animado, pulando no banco. Vovô, a gente ganhou! A gente ganhou! Tobias riu, bagunçando o cabelo do neto. Ganhamos sim, meu filho, ganhamos! Laura, no colo de Helena, perguntou baixinho. Mamãe, a gente vai morar sempre com o vovô? Helena beijou a testa da filha. Sempre, meu amor, sempre. O sol estava se pondo quando chegaram à fazenda. O céu estava pintado de laranja e rosa, as nuvens como algodão colorido. Tobias desceu da carroça, olhou para a casa, para a terra, para os netos correndo pelo terreiro, para a filha sorrindo ao lado dele. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu que estava completo. Você aceitaria esse final? Nos diga. 2 anos se passaram. A fazenda de Tobias nunca esteve tão viva. Miguel, agora com 9 anos, ajudava o avô com os cavalos, aprendia a laçar, montava sozinho. Tinha o mesmo jeito firme e honesto de Tobias. Todo mundo na vila dizia, esse menino vai ser fazendeiro igual ao avô. Laura, com 6 anos, era a sombra de Dona Josefa. Aprendia a fazer mezinhas, benzeduras, tinha mãos delicadas para cuidar de animais doentes. A parteira dizia que a menina tinha dom. Vai ser curandeira essa daí. Helena voltou a sorrir. Voltou a ser a menina que corria descalça pelo campo. Ajudava o pai com a colheita, cozinhava com as vizinhas, ia à missa todo domingo com as crianças. Nunca mais teve notícias de Augusto. Soube, por terceiros, que ele se casara de novo, com alguém de melhor família, segundo ele. Helena não sentiu nada ao saber, nem raiva, nem tristeza, apenas indiferença. Aquele homem não fazia mais parte da vida dela. Numa manhã de domingo, Tobias levou os netos até o cemitério, parou em frente à cruz de madeira que ainda estava lá, com o nome de Helena gravado. Vovô, por que tem o nome da mamãe aqui? Miguel perguntou curioso. Tobias ficou em silêncio por um momento. Depois ajoelhou, ficando na altura do neto. Porque por muito tempo eu achei que tinha perdido ela. Mas sabe o que aprendi, meu filho? Tobias sorriu, os olhos brilhando. Aprendi que o amor é mais forte que qualquer mentira, mais forte que qualquer distância. Sua mãe voltou.
E nada, nada nesse mundo vai separar a gente de novo. Miguel assentiu sério. Laura pegou a mão do avô. Tobias arrancou a cruz do chão. Era hora de enterrar de vez aquela mentira. À noite, sentados na varanda, Helena tocava viola enquanto as crianças brincavam no terreiro. Tobias estava na cadeira de balanço, olhando para as estrelas. "Pai!" Helena chamou baixinho. "Sim, filha. Obrigada." "Pelo quê?" "Por não desistir de mim, mesmo achando que eu estava morta, mesmo sofrendo 5 anos. O senhor nunca desistiu." Tobias olhou para ela, os olhos cheios de amor. "Filha, pai nunca desiste de filho. Não importa o que aconteça. Não importa quanto tempo passe. O amor de pai é eterno." Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas boas, de gratidão, de paz. E foi ali, entre o som da viola e o riso das crianças, que ela finalmente entendeu. Lar não é onde você mora. É onde você é amado de verdade. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.